Pois é, primeiro bloco do Estação Saúde e vamos voltar ao tema da tecnologia na odontologia, conhecida como, olha só, BMP. Vou fazer as pessoas que não assistiram o programa, que já assistiu, relembrar o que é exatamente isso. E daqui a pouco passar, inclusive, repassar o vídeo, né, que explica sobre o BMP. O que eu entendi é uma tecnologia usada na odontologia, principalmente para quem tem pouca estrutura óssea. É isso mesmo? Finalmente, o que é BMP? BMP, Júnior, é um fator de crescimento ósseo. Ele vai atrair as moléculas de células-tronco e vai fazer formar osteoblasto, que formará o osso, para depois poder instalar o implante. Então, de certa forma, eu aprendi, né, com o programa passado, que nada mais é do que um estimulador, né, ósseo em áreas que não tem osso para possivelmente fazer um implante. Mas aí tem um vídeo, que inclusive a doutora repassou esse vídeo. Vamos, meu diretor, ao vídeo, relembrando um pouco e ela explicando a questão do vídeo na tela do Estação Saúde. Essa é uma membrana de colágeno, onde o BMP vai ser colocado. Esse BMP a gente compra, é uma indústria que fabrica nos Estados Unidos. Ela vai sinalizar para as células-tronco que ali é o local onde elas devem chegar. Essa é a célula-tronco, uma célula mesenquimal que ela pode se transformar em qualquer célula, qualquer tipo de tecido. E como no local nós queremos que se forme osso, e existe osso residual, ela vai formar o odontoblasto, que é a célula inicial do osso. Aqui a célula se multiplicando para formar um tecido ósseo. Ela entra no citoplasma, a molécula de BMP, e forma o odontoblasto. Depois os odontoblastos se unem nos vasos sanguíneos, onde vai se formar a rede óssea. E o tecido vai ser exatamente igual ao tecido que o paciente já possui, o tecido original. Quando falamos tecido, estamos falando do osso, tecido ósseo. Doutora, a pergunta foi a seguinte: se o BMP é uma tecnologia nova, não só para a odontologia, creio eu, para outras áreas da saúde, a pessoa perguntou o seguinte: se é colocado uma película ali para estimular osso, eu acho, a colega que vai explicar isso, baseado no tamanho dessa película, existe um limite de reprodução de osso, porque a pessoa ficou preocupada se colocar essa película, essa formação de osso, onde é que está o limite dentro dessa tecnologia? Se não fosse parar de crescer osso, é isso, né? Foi esse exatamente a pergunta que ela fez. Eu disse, olha, sim, como a doutora vai estar lá no próximo programa, eu vou perguntar isso a ela, mas fique à vontade. Ótima pergunta, Júnior. É o seguinte, esse tecido, essa membrana de colágeno e essa molécula ficam no organismo por 14 dias. Então é um tempo limitado, depois ela vai ser reabsorvido e vai cumprir a sua função. O que limita? Provavelmente ela vai ser colocada dentro de uma cavidade fechada, de um alvéolo ou de um seio maxilar, e se for colocada numa cavidade aberta, que a gente chama, onde não tem osso, que vai se formar, é colocada uma membrana de titânio, aqui a gente tem um modelinho, que dentro antes não tinha osso. Aí se coloca essa membrana para limitar o crescimento ósseo, justamente para não crescer e ficar a mais. Agora, na odontologia, se tratando de implante, se vier a mais, a gente tem como desgastar. Agora, o de menos é que é o problema. Então a pergunta foi feita e eu creio que a resposta está dada, né? Não há motivo para essa preocupação, porque existe exatamente um limitador, vamos dizer assim, alguma coisa que limita aquela produção de osso a nível de boca, já que nós estamos falando a nível de maxila e mandíbula. Doutora, e quais as indicações nesse caso dessa tecnologia? Ou seja, quem pode utilizar essa tecnologia? Quais as vantagens, né, de utilizar uma tecnologia e essas células-tronco dentro desse segmento da odontologia?
Tá. As indicações são ou extrações dentárias, que normalmente numa extração a gente já começa a perder osso. Quando tira o osso não é estimulado, já tem uma perda óssea. Pode ser utilizado. Ou em casos onde levantamento de seio, que a pessoa perdeu o dente na maxila há muito tempo, o seio maxilar ele tende a descer e não tem como colocar implante, porque pode furar a membrana do seio maxilar. Outros casos é de perda de pacientes que perderam dente há muito, muito tempo na mandíbula ou na maxila, e você pode concordar comigo, quando um tecido não é usado, ele atrofia. É a mesma coisa se a gente colocasse um gesso no braço, fique por 40 dias, quando você tirar o gesso vai estar com o braço até mais fino. São 40 dias. Agora imagina uma pessoa que tem anos e anos sem usar, sem mastigar, sem estimular o osso da arcada dentária. Vai perder, não tem outro segredo, vai perder. Então, essa tecnologia veio para ajudar esses pacientes, porque a vantagem é que não vai ser preciso tirar osso do ilíaco, nem da calota craniana, vai ser uma cirurgia com menos morbidade, mais tranquila, um pós-operatório muito melhor. Doutora, a pergunta que eu quis fazer, e que é uma curiosidade até pessoal também, fala-se muito assim, na odontologia, você vê uma pessoa, tipo assim, com 15, 16 anos que perdeu vários dentes. E aí a pessoa, você dá até uma idade mais, porque na hora que você perde os elementos dentários, automaticamente a face envelhece, né? Porque todo o apoio da musculatura está nesses ossos. A pessoa fez a seguinte pergunta: será que uma vez, né, colocando essa tecnologia em áreas onde perdeu esses elementos, a própria face também vai dar ou seja, pelo que eu entendi é que a pessoa quer ficar mais jovem. Isso vai ser possível verificar também? Vai ser possível, sim. Inclusive em pacientes fissurados, onde é feito muito essa técnica, chega a levantar o nariz, porque não tem nem um palato, não tem a tábua do nariz, e acaba levantando. Nessas regiões aqui, nós temos que ver que vai ganhar em espessura, então pode preencher sim. Muitas vezes a causa, além de ser em espessura, é perda da altura da face. Aí começa a ficar com o lábio para dentro, da feridinha aqui no canto da boca. Então, tem que associar com um tratamento reabilitador, que é para ganhar altura, com próteses, né, após o implante. Então, ou seja, é realmente milagre só Jesus Cristo, mas essa tecnologia, né, Deus deu sabedoria ao homem para criar uma tecnologia tão perfeita que faz, de certa forma, você... Então, se a pergunta, se o interesse era de rejuvenescimento, ou seja, buscar a sua jovialidade que você perdeu com a perda dos dentes, de certa forma, segundo a doutora, isso é possível sim, porque vai realmente aumentar a quantidade de ossos na área, né, e levantar toda essa estrutura que está caída, a musculatura está flácida, enfim. E quando colocar os dentes, pronto, está feito um sorriso global. Doutora, nesse caso, quanto tempo de espera, né, tem que ser respeitado após colocar o implante, ou seja, o BMP e celostrom? Qual é o tempo médio de espera de tudo isso? O tempo médio é como se fosse um enxerto autógeno, mais ou menos uns 6 meses. Porque é o tempo que o organismo precisa para maturar esse osso e deixar esse osso maduro para receber cargas mastigatórias. Aí, após 6 meses, a gente coloca o implante, dependendo do tipo de implante. Podemos colocar a prótese após 30 dias ou então, em média, 6 meses. Doutora, ficou aquela pergunta, né? Quem pode se beneficiar dessa terapia, dessa tecnologia fantástica, o BMP? Afinal, quem pode realmente ser beneficiado? Os pacientes que perderam dente há muito tempo, pacientes fissurados ou pacientes que foram traumatizados e tiveram uma perda óssea grande. E eu vou já me estender e falar quem não pode utilizar essa terapia são pacientes gestantes. Porque ninguém fez estudo ainda e ninguém vai se arriscar em fazer estudo em gestantes, por causa disso. Pacientes irradiados ou que fazem uso de quimioterapia e também pacientes que têm uma infecção próxima à área de incisão. Então, é o que é excluído da nossa terapia. As pessoas, de certa forma, têm um certo receio de usar uma nova tecnologia, né? E fica receoso. Mas, por exemplo, no caso do BMP, né? É uma tecnologia usada há quanto tempo, mais ou menos? Bom, nos Estados Unidos já é usado desde 2002.
Eles começaram para terapias de coluna, problemas de coluna. Depois, em 2004, passou para ortopedia, fraturas que não cicatrizavam, começou a se usar o BMP. Em 2007, foi utilizado já nas cirurgias de face e politraumatizados. E em 2009, foi liberado pela Anvisa aqui no Brasil. Então, nos Estados Unidos, tem mais de 50 mil casos operados. No Brasil, são muito mais de 300. Esse dado está um pouco desatualizado. Mais de 300 casos operados, desde 2009. Então, a tecnologia dos Estados Unidos, no Brasil e agora também na Paraíba. Se você quiser mais informações sobre a tecnologia BMP, toda essa tecnologia que você viu nos 2 programas da semana inicial de abril, você pode ligar para 3031 0055. Vamos voltar na tela. O telefone do Ateliê do Sorriso São Rafael é o 3031 0005. Gostaria que Fabiana, isso, olha só, anota esse telefone aí que é fundamental, você que perguntou sobre essa tecnologia, vou repetir o telefone, 3031 0055 é o telefone que você pode obter mais informações sobre o BMP, o telefone do Ateliê do Sorriso São Rafael. Agradecer a participação nesse bloco da doutora Thaís Cristina da Rosa, que vai continuar conosco na mesa. Nós vamos a um pequeno comercial, e nós vamos falar daqui a pouco com ela, que está presente na mesa também, que é a doutora Cibele Braga de Oliveira. Vamos ver mais imagens de aparelhos ortodônticos, né, no trabalho associado com a implantologia. Daqui a pouquinho a gente volta.